Boa noite a todos. Se encontra aqui no Grupo Espírita Meimei e também aqueles que assistirão depois na nossa sala do YouTube, nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Para dar início aos trabalhos da noite, eu vou pedir o Marcos para fazer a leitura da prece inicial. Então, do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Encargos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Está em Paulo, Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aí. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um encargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interesse em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação, por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Emmanuel.
Obrigado, Marcos, pela prece inicial, e agora vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, amado Mestre Jesus, Meimei querida e trabalhadores desta bendita casa. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos com o intuito de bebermos na fonte do Evangelho a fim de crescermos em conhecimento, crescermos em esclarecimento e, se Deus quiser, crescermos em atitudes. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, por nos proteger, por nos guiar. E pedimos, ó Pai, que a palestrante de hoje possa ser intuída, conduzida, para nos trazer o esclarecimento mais acessível aos nossos corações, a fim de que possamos apreender os ensinamentos para o auxílio à nossa própria transformação. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus querido. Que assim seja, por graças a Deus. Então, meus amigos, hoje teremos o prazer de assistir a nossa querida amiga Geórgia Dayub, trabalhadora desta casa, atuando em diversas tarefas, também participa de palestras, estudos em diversas casas espíritas, tanto aqui em Angra quanto no Rio de Janeiro. Então, é uma felicidade para a gente, Geórgia, estarmos aqui hoje para ouvi-la proferir a palestra da perfeição moral. Muito obrigado. Fique à vontade, querido. Bom, então, primeiro deixa eu abrir aqui para dar uma boa noite, né, a todos que estão nos assistindo e na Casa Espírita e aqueles que posteriormente poderão nos assistir no YouTube, porque essa palestra de hoje ela está sendo gravada, não está sendo transmitida diretamente, e quando for colocada à disposição, então quem tiver a oportunidade de se interessar pelo tema, quiser assistir, vai estar aí para a gente, né? Para tudo. Está me ouvindo direitinho? Bom, então a nossa palestra hoje é esse tema, muito tenso, muito explorado dentro do espírito, e que é um tema que todos sempre acabamos falando, seja em qualquer momento dos nossos trabalhos, dos nossos estudos aqui na casa. Por quê? Porque a gente sempre fala na tão almejada perfeição moral. O grande desafio para todos. Né? Então, vamos lá. Perfeição moral, ela está no Livro dos Espíritos, quer dizer, a gente encontra falando as obras Pentateuco. Mas lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que fala das leis morais, o capítulo 12 é destinado à perfeição moral. E quais são os itens que são estudados, que são perguntados, falados dentro da perfeição moral? As virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, né? E depois, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Então, todos esses tópicos vão nos apontar para o que a gente deseja, que é a perfeição moral. E aí Jesus disse, né? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus falou. Então, ele disse o quê para o povo que o ouvia na época? Sede perfeitos como o vosso Pai o é. E aí, logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, qual é a pergunta que tem? Pergunta número 1 é essa. Que é Deus. Deus
é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí Jesus disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aí eu pergunto a vocês, a gente pode interpretar essa fala de Jesus ao pé da letra? E lá na primeira questão do livro dos Espíritos, diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e Jesus diz que nós devemos, quer dizer, a quem o ouvia na época, e a gente ouve até hoje, né? Só que com outro ouvido, graças a Deus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se a gente tomar essa frase de Jesus ao pé da letra, a gente vai estar achando que vai ser garantido a nós o quê? Alcançar a perfeição absoluta. Ora, né? Não existe perfeição absoluta para nenhuma das criaturas. Apenas perfeito, perfeitamente, absolutamente perfeito, quem é? Deus. Então, toda perfeição que nós almejarmos alcançar, ela vai ser o quê? Relativa. Então, a gente não pode interpretar. Ah, mas por que Jesus disse isso nessa época? Bom, a gente tem que levar em conta o quê? Um contexto histórico, cultural, para quem Jesus estava falando. Então, o que Jesus queria naquele momento? Dar àquele povo um modelo. Um modelo que fosse fácil, pelo menos, de entender. Eu tenho que ser perfeito como Deus. Porque eles não tinham capacidade de ver as nuances, né? Dessa perfeição relativa em relação à perfeição absoluta. Então, Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. A gente pode querer achar que iremos um dia, nem Cristo, nem nenhum outro ser, por mais, porque na escala, né, os espíritos de terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem são os espíritos o quê? Puros. Jesus está lá, nessa parte mais fininha, lá no ápice da pirâmide, como espírito puro, mas também não vai chegar nunca à perfeição absoluta do Criador. É inadmissível que qualquer criatura atinja a perfeição absoluta do Criador. Bom, então, tais palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 2. Então, vamos entender alguns conceitos, né? Vamos lá. Perfeição, o dicionário. Excelência. Vamos, então, pelo menos, entender que perfeição a gente pode chegar. A relativa. Teor elevado, supremo, sem defeito, sem falhas, com mais elevado grau de exatidão, justeza, alto nível de virtude, correção moral, perfeição de caráter. Aí já começou a unir os temas, né? Perfeição moral. E o conceito de moral, né? Para a gente trabalhar com conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou de um grupo social, que funciona como um guia para o trabalho, ou seja, orienta sobre o bem ou o mal, certo, errado de uma ação. Certo, mas aí a gente tem que entender também que essa moral é a moral estabelecida ao longo do tempo nas várias sociedades, nas várias culturas, e que ela não pode também, para a gente, servir de medida para a perfeição moral que a gente quer alcançar. Porque se está atrelada à época, costumes, eu vou encontrar sociedades que moralmente algo é aceito, em outras, não. Né? Em relação a essa moral, que é esse conjunto de costumes, o Decálogo de Moisés foi uma primeira tentativa bem-sucedida de delimitar essa esfera da vida social. Então,
quando Moisés recebeu os 10 mandamentos e mais as 613 leis que ele criou para, entre aspas, domesticar aquele povo ignorante, no sentido de conhecimento, e conduzir esse povo ao quê? Aquilo que se poderia desenvolver de moralidade. Toda hora. Então, moral é a diferenciação de intenções, de decisões, né? Ou seja, daquelas que são próprias e impróprias. Então, uma conduta específica, olha aqui, ó, por que essa moral que a gente tanto prega na sociedade, ela não pode servir para a gente como medida em relação à moral, à perfeição moral que a gente deseja alcançar. Porque, ó, aqui, ó, é temporária. E vocês acham que a perfeição moral que a gente deseja almejar, os ensinamentos são temporários? Pode ser. Porque essa moral que a gente pretende alcançar, ela tem que estar baseada em quê? Na lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é o quê? Imutável. Então, essa aqui é temporária. É uma conduta de regra, é uma prática. Então, olha aqui, ó. Na Índia, por exemplo, o número de esposas está ligado ao sistema de castas. Um Brahmane, que é do clero hindu, poderia ter 4 esposas. Aí tem um professor até de história aí, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Um Kshatriya, que é da nobreza, 3. Um Vaishya, comerciante, 2. Um Sudra, servo, 1 só. Isso, para eles, moralmente, é aceito. Na nossa sociedade, de acordo com a posição social, é aceita isso? Estou falando o que se faz, estou falando o que é aceito. Não. Então, essa questão de moral, ela é histórica, é cultural, é temporária, é essa moral, né? Então, tá aí. Então, não existe, nesse caso aqui, moral individual, ela é sempre social, pois vai envolver essas relações entre as pessoas. Eles vão expressar cultura e, dessa forma, eles vão variar historicamente. Então, essa moral é a moral que nos, vamos dizer assim, dirige enquanto vivendo, encarnado numa sociedade. Mas ela não é a moral que vai nos levar à perfeição moral a qual estamos destinados, né? A questão 15 do livro dos 115 dos Espíritos, né, esse item 7, fala da progressão dos espíritos. Por que a gente vai falar de progressão do espírito? Bom, se eu quero atingir a perfeição moral, eu tenho que entender que eu tenho que progredir, que eu tenho que evoluir, eu tenho que ir à frente. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso a gente já falou na casa espírita. Todos os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes. É ignorante no sentido de ser grosso, ignorante no sentido de falta de conhecimento. Tá? E aí, deu a cada um desses espíritos, de nós, uma missão para que a gente pudesse, né, ser esclarecido e progressivamente a gente sendo conduzido à perfeição. De que maneira? Pelo conhecimento da verdade, e aí vamos nos aproximando de Deus. Essa felicidade eterna e sem perturbações é que vai nos levar a encontrar essa perfeição pela nossa luta, pelo nosso, né, vamos dizer assim, pelo trabalho da nossa reforma e do nosso caminhar. Lei do progresso fala sobre o estado natural, que é o estado primitivo, a questão 776. Diz assim, o homem, aí já é a resposta, tá, gente? Eu não trouxe a pergunta porque não tinha necessidade, é só para a gente entender, complementando isso aqui, que Deus nos criou todos simples e ignorantes, destinados à perfeição, entendendo agora essa perfeição relativa e não absoluta, né? O homem sendo perfectível e trazendo em si, cada um traz em si, o germe do seu aperfeiçoamento, ele não está destinado, nunca vai estar destinado a viver perpetuamente no estado natural. O que quer dizer esse estado natural? Primitivo. O estado primitivo, o estado da ignorância. Então, a gente traz dentro da gente esse germe dessa
condução desse caminho à perfeição e vamos progredir. Livro do Espírito, está lá na Lei do Universo, né? E a questão, né, do Livro dos Espíritos, a questão 625, Kardec perguntou aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Está ali a imagem de, né? A resposta dos espíritos é essa daí. Primeiramente, simples. Sede Jesus. Então, vocês têm o modelo, porque ele não veio só trazer a boa nova, ele não veio só falar do Evangelho, ele veio vivenciar esse Evangelho. Então, ensinou não só através das suas palavras, mas muito mais pelas suas ações, pelas suas atitudes. Comentário de Kardec sobre essa questão. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Jesus é o tipo de perfeição que nós podemos aspirar. Mas também não é a perfeição absoluta, porque só Deus é. Né? Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, porque foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Aí eu trouxe uma questão para a gente aqui, numa época quando a gente estudou esse livro, Consolador, ela levantou algumas dúvidas. Mas depois, perguntando a outras pessoas estudiosas também, principalmente aqueles que estudam muito Emmanuel, né, e conhecedores muito profundos do assunto, a gente foi tendo um esclarecimento que é bom a gente compartilhar, né? Que é isso aqui. No livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, né, através da fotografia de Chico, a questão 243, a equipe que estava organizando esse livro e que fez as perguntas para Emmanuel, fez essa pergunta aqui. Fez uma pergunta, desculpa, eu não trouxe a pergunta, fez uma pergunta sobre a questão de seres, né, de espíritos destinados à perfeição, espíritos perfeitos. E Emmanuel respondeu: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas. Então, ele está falando o quê? Da progressão dos espíritos. Está aí de acordo com o que a gente tem dentro da doutrina, né? Que todas as entidades vão resgatando, vão se aparando as arestas para chegar, tá? Através das experiências humanas, para poder chegar à perfeição. Então, após as quedas do passado, eles vão resgatar, cada espírito vai resgatando, cada um de nós vai resgatando as nossas dívidas, com exceção de Jesus Cristo. Aí é que começou a pegar. Como assim, mano? Você diz que todas as entidades espirituais encarnadas na Terra, né, vão resgatando, vão aprendendo, após as quedas do passado, a se melhorarem? Como assim, com exceção de Jesus Cristo, que é o fundamento de toda a verdade deste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus? Aí foi que pegou o bicho. Linha reta para Deus? Como assim? E em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde seus primórdios. Por que essa questão nos trouxe uma estranheza à resposta de Emmanuel? E olha que a gente tem Emmanuel, o espírito, que faz parte daquele grupo de espíritos os quais nós nos baseamos para estudar, para aprender, estudamos suas obras, lemos os seus livros. E aí, como que Emmanuel pode falar em relação a um espírito separado dos demais? Ou seja, não
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, destinados à perfeição, porém Jesus foi uma exceção. Isso está de acordo com as leis de Deus? Deus faz distinção entre seus filhos? Não, né? Tem como. Então, a gente tem que entender o que Emmanuel quis dizer. Às vezes, a gente cai naquela situação em que ainda não temos capacidade de entender o que está sendo falado, como uma outra questão, que inclusive a própria FEB entrou na situação, que foi quando Emmanuel falou das almas gêmeas. Outra questão que não vai ser tocada aqui, mas que também levantou polêmica. E aí a gente entende o seguinte: vamos destacar alguns pontos para entender a assertiva feita por Emmanuel. Até mesmo porque a gente tem que, né, entender que não é uma questão de ou contra Emmanuel ou sou a favor de Emmanuel. É entender o ponto de vista. A progressão dos espíritos, ela vai sendo tratada a partir das questões, da questão 114 e as seguintes. Então, vamos lá. Questão 114, a resposta que os espíritos deram foi essa. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Até agora não esclareceu nada, né? Isso já vimos acima. Deus criou todos simples e ignorantes, e passando pelas provas que Deus nos impõe, nós vamos adquirir o conhecimento, nós, espíritos encarnados, vamos adquirir o conhecimento. Aí, olha aqui, começa a observar aqui. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Essa é a questão 115. Então, eu já começo a pensar, bom, ele está dizendo que Deus criou todos simples e ignorantes, mas alguns aceitam submissos essas provas e chegam mais rápido. Outros vão ficar murmurando e vão marchar lentamente. Eles a alcançam de modo mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Então, aqui ele já está, né, concluindo a linha de raciocínio. Quem? Os espíritos que responderam as perguntas que foram feitas. Que fomos criados ignorantes, que passamos por provas, e que alguns aceitam isso com submissão, completam a sua tarefa, e outros murmuram, lamentam. Então, né, cada um tem o seu livre-arbítrio. Tudo bem. Pensa o seguinte, vamos imaginar agora a gente aqui na Terra. Vamos ter a nossa condição humana. A gente é gerado, nasce. Quando a gente nasce, a gente já passa direto para a fase adulta. A gente não tem que passar pela primeira infância, e depois tem uma outra infância, e aí a gente chega à adolescência, da adolescência a gente vira adulto. E nesse caminho, que é o nosso desenvolvimento natural, a gente normalmente vai para uma escola. Por melhor aluno que sejamos, cada um de nós não tem que cumprir uma etapa? Eu posso ser a sumidade da inteligência, e por isso eu vou avançar. Eu vou sair lá do maternal e vou direto para o nível superior, já vou fazer uma faculdade. Eu vou tendo que passar por desafios de conhecimento para poder começar a adquirir experiência e, a partir daí, eu chegar ao meu nível lá de maturidade intelectual, né? Seja lá qual for. Mas eu posso me comportar como um aluno exemplar, cumprir todas as minhas tarefas e passar cada etapa com nota máxima. Eu posso marchar lentamente, eu não posso estudar, não. Para lá,
Ih, essa matéria é chata, esse professor está perturbando, aí não quero saber disso, não. Ah, final do ano você é reprovado mesmo. Mas ele não vai ter que depois continuar estudando. Então, é mais ou menos por aí a situação de entender o que Emmanuel falou que Jesus caminhou em linha reta, evoluiu em linha reta para Deus. Uma maneira didática de estar tentando explicar. Tá? Pois há espíritos, na questão 124. Pois há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem. Isso não é resposta de Emmanuel, isso está no livro dos Espíritos. E aí nos dá a condição de entender o que Emmanuel quis dizer na reta para Deus. Há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto. Olha, do bem o quê? Absoluto. E outros do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois, ou seja, entre aquele que escolhe o caminho do bem absoluto e o caminho do mal absoluto, existem os degraus. Cada um vai estar numa posição. Então, conhecendo, amadurecendo. Um está conhecendo só, o outro está amadurecendo, o outro já está crescendo porque amadureceu, o outro já está tomando as decisões e chegando lá para servir. Então, esse caminho a gente pode fazer desde o princípio, seguindo o caminho do bem absoluto, ou seguindo o caminho do mal absoluto, tomando as pancadas e chegando no rumo certo, né? É preciso buscar o crescimento espiritual. Continuando ainda a explicar essa questão de Emmanuel. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Então, olha que interessante. Uns seguem o caminho desde o princípio do bem absoluto. Outros, desde o princípio, optam pelo mal absoluto. Mas o que está dizendo ali? Na questão 127. Isso é resposta da questão 127 do Livro dos Espíritos. Que aqueles que seguiram desde o princípio o caminho do bem não podem, por isso, ser considerados espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores. Eles não têm más tendências. Eles não praticam o mal. Não têm maus pendores, não têm as tendências ruins. Mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Então, Jesus pode ter sim evoluído em linha reta para Deus, no sentido de que foi criado simples e ignorante, como qualquer espírito criado por Deus, porém, por ter seguido, desde o princípio, o caminho do bem absoluto, passou pelas etapas, pelas provas e chegou à perfeição muito mais rápido do que a maioria. Tá? Então, isso aí está na questão 127. Pelas informações, sabemos que há espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem. E é isso que entendemos por evolução em linha reta. Tá? Sem desvios, sem atrasos, sem interrupção. Atingiu a perfeição para nós. Teria isso ocorrido no caso de Jesus? Não podemos afirmá-lo, pois se trata de uma informação trazida até nós por Emmanuel. Então, vamos colocar aí o quê? Quem foi que nos trouxe essa informação? Foi Emmanuel. A questão de Jesus ter evoluído em linha reta para Deus não está no Pentateuco. Foi trazida por Emmanuel. Mas não se trata de algo que Emmanuel falou que vá de encontro. Quando a gente fala vá de encontro, a gente está falando o contrário, tá, gente? Vá de encontro é você bater de frente. Vai ao encontro é ir junto, tá? Por favor. Então, quando eu falo fulano vai de encontro, eu estou dizendo que ele está indo lá fazendo o choque, contrapondo aquilo. Então,
E isso não se trata de algo que vá de encontro com os ensinamentos espíritas a respeito da progressão espiritual. E nos ensinou o quê? Que essa perfeição, para alguns espíritos, como no caso de Jesus, por exemplo, foi o mais perfeito que já pisou nesse planeta. Essa evolução em linha reta é porque, desde o princípio, ele escolheu o caminho do bem absoluto, passou pelas provas, mas foi criado simples e ignorante também, como qualquer criatura. Leon Denis, nesse livro Cristianismo e Espiritismo, ele disse o seguinte, está lá na página 72/73. Nele quem? Cristo. Vemos o homem que ascendeu à eminência final da evolução. Chegou ao ponto máximo da evolução. Ao termo de nossa evolução, aí ele está se dirigindo a nós, né? Cada qual se tornará um Cristo. Será um com o Pai e terá alcançado a condição divina. Perfeição relativa que a gente almeja. Esse crescimento espiritual não é algo opcional, mas é uma determinação divina. E a gente, para alcançar, então, tem que subir degrau por degrau até chegar ao topo. Passando lá, agindo, conhecendo a si mesmo, acreditando, agindo, tendo foco, disciplina, persistência para a gente chegar ao sucesso, no caso aqui, representando o nosso desejo da perfeição moral. Não é nem o nosso desejo, é o nosso determinismo, porque não é uma questão de desejo. É o único determinismo que tem, a única situação em que a gente pode dizer, está determinado. Todos os espíritos criados por Deus vão chegar à perfeição. Quando? Aí tem que perguntar ao matemático do tempo. Jesus é o caminho, a gente sabe. E que definição se pode dar à moral? Isso no Livro dos Espíritos, na questão 629. Aí já não é a moral histórica, social, cultural, contextualizada. É a moral que a gente tem que seguir. É a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. Então, essa moral que a gente pretende alcançar, essa perfeição moral, é aquela que está em acordo com a lei de Deus. Livro dos Espíritos, questão 629. Todo o Evangelho de Jesus, tudo que Jesus veio nos ensinar, fundamenta-se na educação dos seres humanos. Portanto, o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, é uma escola de moralidade divina. Tá? Está no Livro dos Espíritos, mas no comentário feito pelo Espírito Guiramês, da questão 629. E existem dois caminhos para a alma que vai para a luz ou para as trevas, né? Vamos lá. O bem ou o mal? O bem são as leis naturais, que a gente tem que obedecer. O mal são os atalhos, os caminhos diversos que a gente pega e vai nos satisfazer pessoalmente, ao nosso interesse pessoal, ao nosso egoísmo. A moral é, pois, uma regra áurea da vida, é a regra de ouro, né? Vivida no bem, onde o amor é a energia sutil que vem de Deus e que alimenta essa moral. E aí Mateus diz lá no capítulo 7, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Está em Lucas. Cada um de nós deve agradar a seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Gente, em relação ao outro. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Pedro. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a João. Todos que falaram
né, sobre a questão do bem e do mal. Essa perfeição relativa, em que consiste? Tá? Os caracteres dessa perfeição foram apresentados por Jesus no Evangelho. E aí tem 3 pontos fundamentais. Amar os nossos inimigos, que é difícil, hein? Né? Fazer o bem ao que vos odeiam, nossa, pior ainda. Orar pelo que vos persegue e calunia. Então, Jesus só falou, meu filho, olha só, estou pedindo para você, como disse Chico, né? Estou pedindo para você subir o Everest, não estou pedindo para você fazer nenhuma estripulia. Eu quero apenas que vocês se amem. Mostra a ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, porque ó, quanta caridade a gente tem que fazer para cumprir isso aqui. Hein? Lembra da história do Chico? Vocês foi a irmã, a vizinha que ele estava com um cachorrinho, que ele tinha um cachorro, que ele amava o cachorro, mas o cachorro estava muito doente. Muito doente. E ela via o Chico naquele sofrimento de cuidar do cachorro, o Chico saiu para trabalhar, ela matou o cachorro. Ela envenenou o cachorro, matou o cachorro. Quando o Chico chegou, o cachorro estava morto. O Chico ficou doente, né? Inclusive soube. E ele começou a guardar aquela mágoa. Ficou com aquilo no coração. E aí ele perguntava, ele não estava conseguindo mais produzir, escrever, ele perguntou para Emmanuel. Quando eu falei, enquanto você não desfizer isso aí, essa mágoa, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir ir para frente. Ah, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, tem que te ensinar? Então tá bom. Vai lá e pergunta a ela o que ela quer de presente. Não importa o valor. O que ela quer de presente, você dê a ela. Ele, mas eu tenho que presentear, ela matou meu cachorro. Faça o que eu estou mandando. Aí Chico foi lá e perguntou, a mulher queria uma máquina de costura. Foi o salário dele todo naquele dia. E ele comprou e deu. E assim ele se livrou daquela máquina, né? Então, é por aqui. Ah, deixa eu voltar aqui. Aqui. Porque a caridade, fazer a caridade, né? A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Porque se você faz caridade, você arrasta as outras virtudes. Então, por isso que ele é mais. Questão 895. Aqui eu trouxe até a pergunta. Postos de lado os defeitos e os vícios que nós temos, né? Acerca dos quais ninguém se pode equivocar, ninguém se pode enganar, porque todos nós trazemos. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Eu, por acaso, falei aqui, mas não cheguei a dar ênfase ao que eu falei. Mas é isso aqui. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Porque eu, para mim, eu tenho que fazer para mim. Faço até para o outro, mas eu tenho que fazer para mim. Se eu não fizer para mim, não está certo. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que se patenteia. Quando se patenteia, ou seja, quando aparece alguém que tenha esse interesse verdadeiro, desinteresse verdadeiro, é tratado como se fosse uma coisa, uma prática que deveria ser o quê? Natural. É tido como fenômeno. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque, nesse caso, tanto menos compreende o homem seu destino. Já pelo desinteresse, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro, inclusive o futuro além daqui. E aí, qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas têm o seu mérito, porque são indícios de progresso. Nos dizem que estamos no caminho bem. Mas a sublimidade da virtude consiste em sacrificar o interesse pessoal para o bem do próximo sem segunda intenção. Gente, que difícil. Que difícil. Mas a gente vai chegar lá. A gente tem que se movimentar para chegar lá, né? Mas ninguém está dizendo aqui, tem que fazer isso amanhã. Mas se a gente já tem conhecimento e procura no dia a dia das nossas ações
fazer um pouquinho, a gente não está estagnado, né? A mais meritória, já falamos dela, é a caridade que é interessada. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Porque quando Kardec toca nesse assunto sobre as paixões, ele deixa claro, os espíritos deixam claro que as paixões não são ruins de todo. Ela é ruim quando ela deixa de ser governada para governar. Tá? A paixão, ela só se torna prejudicial quando você passa a ficar no sentido de servir aquela paixão, e não ela servir para te impulsionar. Uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Ou seja, quando a gente para de controlar esse impulso e deixa ele nos controlar, começa o prejuízo. Allan Kardec faz um comentário: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, quando a paixão ela controla a gente, ela vai nos afastando da natureza espiritual. Ao passo que, quando a gente consegue sobrepor essa natureza animal, a gente vai entendendo a questão que a gente precisa chegar lá da perfeição. Continua me ouvindo? E aí, você está me ouvindo aí? Alguém está com fone que caiu aqui? Bom, vamos lá. Voltaire disse, achei interessante essa frase dele: as paixões são como ventanias que sopram as velas dos navios, fazendo-os navegar. Outras vezes, podem fazê-los naufragar. Mas se não fossem elas, não haveriam viagens, nem aventuras, nem novas descobertas. Então, as paixões fazem navegar, mas também podem nos fazer afundar. Vai depender de quem está no controle disso daí. Quem está no controle. No Livro dos Espíritos, na questão 908, Kardec ainda faz esse comentário: as paixões são alavancas que decuplicam, ou seja, multiplicam por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então, ficou esclarecido aí que as paixões não são ruins? Elas multiplicam por 10 as forças do homem e vão auxiliá-lo na execução dos desígnios da providência. Ela só passa a ser perniciosa quando ela controla, e não quando ela é controlada. Não existem paixões irresistíveis que a vontade não possa dominar. Normalmente, o que nos falta é a vontade de dominar. Então, não existe, porque foi feita a pergunta, né? Se existe alguma paixão que é irresistível, que o homem não possa dominar, que ele não possa se livrar. Não, todas são dominadas. O que falta é a vontade. Dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? O que essa figura diz aí para a gente? Quais dos vícios? A gente estava falando das virtudes também, né? Agora dos vícios também, paixões. O que essa imagem nos diz? Esse cara é o exemplo do quê? Do egoísta. O outro está na chuva e ele está ali, ó, 5 guarda-chuva na cabeça. Tá? Então, respondendo a questão 903, temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que, no fundo de todos, há o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, de egoísmo, porque é incompatível
com a justiça, o amor e a caridade. É a fonte de todos os vícios. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, qual é o pior vício? O egoísmo. Qual é a mais meritória das virtudes? Todas são, mas a que mais nos impulsiona para que todas as outras funcionem é a caridade. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Destruir o egoísmo e desenvolver a caridade, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Comentário de Allan Kardec sobre a questão 917. Questão 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real e elevará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, o que a pessoa, né, o ser humano, vai precisar apresentar para que a gente possa reconhecer esse progresso real? O que cada um de nós precisa? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Características do homem de bem. Pratica a lei de justiça, amor e caridade, interroga sua consciência sobre os atos praticados, pelo sentimento de caridade, pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem interesse, é bom, é humano, é benevolente para todos, não se envaidece com a riqueza, é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que ele também tem necessidade de indulgência. É você reconhecer que aquele que está errando por ignorância e que você já esteve na condição dele uma outra situação. Tá? Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural. Qual o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha lá. Um sábio da antiguidade já conhece-te. Só que a Mafalda aqui disse que é um bom conselho, mas que ela não estava querendo fazer um turismo por dentro dela, não. Vai deixar para uma outra ocasião. Né? Um sábio da antiguidade, como disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é o meio mais prático que a gente tem de melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. Esse conhece a ti mesmo. É você se olhar para dentro de você. O Livro dos Espíritos, a questão 919A, diz o seguinte, pergunta, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Então, todos nós entendemos que a gente tem que conhecer a si próprio. Cada um tem que se conhecer. Mas tá bom, isso é difícil. Como é que eu posso fazer? Aí Santo Agostinho recomenda a prece e o autoconhecimento. E ele diz, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer, a ver que em mim precisava de reforma. Aí já é uma recomendação de Santo Agostinho. Ele sugeriu que colocasse para a nossa reflexão pelo menos 5 questões. Vamos ver as questões que Santo Agostinho nos indicou. Perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Então, se pergunta, o que eu fiz? Com que objetivo eu fiz isso? Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem. Você fez alguma coisa, mas você censura o que aquela pessoa está fazendo, mas você fez aquilo também?
Se fizeste alguma coisa que não ousarias confessar, ou seja, se pergunta se você fez alguma coisa naquele dia que você teria vergonha de falar para qualquer pessoa, seja ela mais íntima possível. E aí, Santo Agostinho também diz, se aprovesse a Deus me chamar neste momento, ou seja, ó, vamos embora, chegou a tua hora, tu vai sair agora correndo. Eu teria o que temer diante de alguém? Se Deus me chamasse nesse momento, teria alguma coisa que temer, né, diante de alguém? E a quinta dica, examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós. Olha só, essa quinta aqui, ela praticamente abraça tudo. Ela diz, ó, examina aí o que você fez contra Deus, examina aí o que você fez contra o vosso próximo e também o que você fez contra você mesmo, porque às vezes a gente pensa que só está ferindo o outro, atingindo o outro, mas a gente também está se ferindo, está se atingindo, está se prejudicando. Né? E já estamos no final. Bezerra de Menezes disse o seguinte, a perfeição não é apostolado de um dia. Não está a perfeição de um dia. A gente não pode parar, não pode estudar, trabalhar, mas a gente também não pode querer chegar agora lá. Né? Não é um apostolado de um dia. Os milênios de cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando por si mesma o cárcere ou a libertação do amanhã. E aí, Pedro nos falou, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, acrescenta a perseverança. A perseverança acrescenta a piedade. A piedade acrescenta a fraternidade. E a fraternidade acrescenta o amor. E aí a gente está lá com Pedro, capítulo, versículo 5 a 6, crescimento em ele reconhece fé, conhecimento, própria, fraternidade, amor. Pedro, lá do tempo de Jesus. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, conforme eu já coloquei uma outra. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas mais inclinações. Tá? Referência bibliográfica, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, os sites da internet que foram sendo citados aí, conforme a pesquisa foi feita. Finalizamos. Obrigado, Georgia. Foi muito bom ouvir sobre a necessidade tão grande que a gente tem de buscar tão almejada perfeição, né? Antes da gente terminar, eu ia pedir para você voltar aquele slide da nossa dúvida do Emmanuel. Vê se você volta lá. Eu lendo aqui, eu tive queria fazer uma observação que eu acho que vai deixar a gente um pouquinho mais tranquilo. Que é o seguinte, gente, quando a gente estudou essa pergunta lá no livro Consolador, a gente ficou muito intrigado realmente. Por quê? Como a gente sabe no Espiritismo que Jesus é nosso irmão e foi criado assim como nós, simples e ignorantes, em que a gente pode almejar chegar até a condição que ele chegou, quando a gente viu essa resposta, a gente falou assim, poxa... Onde você quer? Aqui ou lá no... Exatamente quando o Emmanuel está respondendo aquilo. Aí quando o Emmanuel disse isso, quando ele falou que todos os espíritos vêm aqui para resgatar, com exceção de Jesus, poxa, quer dizer que Jesus não resgatou nada? Quer dizer que Jesus não teve nenhum deslize? Quando eu li aqui, gente, olha só, vamos ler.
Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que resgatam ou aprendem nas experiências humanas. Então, eles estão falando do quê? Do orbe terrestre, está falando da Terra. Com exceção de Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando ele encarnou na Terra, ele já era espírito perfeito. Então, todos nós outros estamos aqui resgatando. Jesus não. Aqui na Terra, ele não resgatou nada, porque ele já era espírito perfeito. Então, ele ainda continua. Com exceção de Jesus Cristo, o fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, neste mundo. Então, ele chegou aqui, ele continua evoluindo, quando encarnou na Terra, e continua evoluindo até hoje. Que apesar de toda a perfeição relativa que Jesus já adquiriu até hoje, ele continua evoluindo. Então, quando ele encarnou aqui na Terra, a evolução dele foi em linha reta, porque ele foi fiel à missão dele. Então, acho que a gente pode continuar ficando tranquilo sob o ponto de vista de que, realmente, na Terra, Jesus não teve o comportamento que nós temos, porque quando ele chegou aqui, ele já era perfeito. Isso, bota lá, porque eu vou te pedir para fazer agora. Uhum. Então, por favor, Jorge, faz a prece final para a gente, querido. Bom, chegamos, graças a Deus, a mais um fim de uma palestra pública, né? Mais uma missão cumprida. Então, é aquilo que a gente faz no início, a gente repete sempre no final. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, agradecer a oportunidade, porque gratidão a Deus ela tem que ser sempre, sempre, em todas as situações. O fato de estarmos vivos, de podermos estar aqui compartilhando conhecimento e, dessa maneira, tentando levar esse conhecimento para dentro da gente e, a partir daí, mudar as nossas ações, já é um motivo de gratidão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, nosso irmão. Obrigada aos espíritos que nos acompanham, a Meimei, mentora dessa casa, pela oportunidade oferecida a nós, estarmos nos aprimorando ainda nesta encarnação. Que possamos, Senhor, cada um de nós aqui, ir para suas casas, paz, e continuar o nosso dia a dia, trabalhando, fazendo nossas tarefas, mas lembrando sempre do que é ensinado e tentando, nem que seja uma hora qualquer do dia, colocar em prática aquilo que a gente aprende. Nos dê essa oportunidade de vivenciar essa tão almejada perfeição moral. Assim seja, dou graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Jorge, pelo esclarecimento, por ter esmiuçado esse assunto que não é fácil, não, é muito facilitar complicado. a nossa compreensão. Muito obrigado mesmo. Então, amigos que irão assistir no YouTube, a gente acaba agora com a nossa gravação e que tenham um bom aproveitamento desse estudo, assim como nós tivemos. Boa noite a todos.